Vamos a uma leitura bem conhecida em Efésios, capítulo 5, verso 31 ao 33. Efésios 5, 31 a 33. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bom Pai, dependemos de Ti. Estamos aqui para Te apresentar. Estamos para profetizar outra vez, mesmo pensando nós que não somos um profeta, mas somos porque somos um pregador. Estamos para profetizar outra vez esta revelação. Por isso estamos agradecidos por esta oportunidade. Que nenhum de nós venha envaidecer, Pai, com aquilo que o Senhor tem dado, mas que possa fazer-nos mais humildes para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Olha só. Eu quero falar, talvez no tempo passado, que é Jesus enamorando sua noiva. Até que a morte nos separe. O casamento se usa estas palavras. Não poderia parar de usar estas palavras. Até que a morte os separe. Não poderia outra coisa separar o cônjuge. Problemas, falta de responsabilidade e outras coisas mais, tentações que acontecem, nada poderia e poderá te separar um do outro. Uma das coisas que são também essenciais no casamento é a fidelidade. Assim como Jesus disse, ser fiel até a morte. Se Ele quer que sejamos fiéis até a morte, então assim, até que a morte nos separe, o casamento seja fiel até a morte. E se não morreu ainda, você tem que ser fiel. Tanto a mulher como o homem precisa ser fiel. Eu falo essas coisas porque nós estamos vivendo num tempo destes problemas. O que nós vamos fazer? São tempos destes problemas. São tempos de casamento e divórcio. A gente tem que falar destas coisas. As pessoas não têm tido palavras. O homem tem sido sem palavras. E primeiro um fio de barba, de bigode valia. Você pode rapar a barba inteira e pôr na mão dos outros. Não vira nada. Mas precisa valer para o crente. O crente precisa ter palavra. Você
conhece muito mais do que o mundo, muito mais do que as denominações, muito mais do que a primeira e segunda etapa. Então você deve ser uma pessoa que tenha palavra para você ir ao casamento. O homem não tem amor. A Bíblia diz que ele tem que amar sua mulher. Ele não tem amor. O homem não tem estrutura. Ah, mas é um homem azarrão, mas não tem estrutura. É um homem magrinho, mas não tem estrutura. É alto ou baixo, mas não tem estrutura para casamento. Tem gente que não tem estrutura. Ele acha porque ele... Agora eu sou homem. Talvez com 12 anos ele já é homem. Ele acha que é alguma coisa. Mas você tem que crescer até ter uma estrutura para casar. A mocinha, talvez ela com 12 anos, 11, 12, 13 anos, ela é uma moça. Tem os sinais que marcam, que evidenciam ela ser uma moça. Mas ela tem que ter estrutura para casar. Se não tem, como que vai ao casamento? Olha, não tem estrutura para casar, porque não sabe fazer nada. Desanimada. Não tem coragem para arrumar casa. Para fazer alimentação para o marido, que é uma panelinha desse tamanho. Pensa bem quando chegar a família inteira, que dá um panelão. Ela não tem estrutura. E ela começa tendo estrutura em casa, com a mãe, para poder depois ser uma mulher, uma moça para casamento. E o homem muitas vezes não tem caráter. Você tem que lutar para ter caráter. Caráter, diz o profeta, que não é dom. Se fosse dom, glória a Deus, mas não é dom. Caráter é vitória. Caráter para você manter como homem, para você vencer as mulheres que te provocam, que te tentam. É difícil a gente escutar uma mulher falar assim, aquilo me tenta, aquilo me provoca. É difícil. A mulherada é muito fria. Mas elas não têm muito isso. Isso é um problema do homem. E é um perigo para o homem. Não pense que você é uma grande coisa, um grande personagem, porque as mulheres estão de olho em você. Você tem que correr do olho dela. Talvez você é bonitão. Se fosse um feio, ela não estava atrás de você. Você é um bonitão. Então você tem que ter caráter. Se o feio tem que ter caráter, o bonito muito mais. Se a mulher feia tem que ter caráter, a bonita muito mais. Então a gente precisa aprender isso para formar um casamento, estrutura para um casamento, porque os casamentos não estão durando muito tempo. Falta estrutura, o rapaz entra para casar, ele entra só com sexo. Não tem caráter, não tem estrutura, não tem amor. E acha que é uma grande coisa, ele pensa que ele é grande coisa. E depois, finalmente, você vai ver que você é pior do que um animal. Pior que um animal. Porque lhe falta algo. Lhe falta caráter. Um cavalo não precisa ter caráter, mas nós precisamos. Nós temos que vencer para poder trazer esse caráter à nossa personalidade. Quando as pessoas falarem em nós, fala de alguém que tem caráter, que luta para não cair, que luta para não pecar, que tem caráter para aquilo. Porque quando você tem uma queda, você tem que admitir, mulheres e homens,
Quando vocês têm uma queda, foi falta de caráter. Você vai sofrer o resto da vida. Ah, fulana não esquece, fulano não esquece. Não esquece mesmo. Irmão Branham disse que não esquece. Você não tem que tocar naquilo, mas não esquece. Então você não é justificado diante da sua mulher por sua falta de caráter. Você não é justificada diante do seu marido por sua falta de caráter, um escorregão que teve na vida. E não adianta querer que esqueça. As pessoas já te olham meio de lado. E para nós, os pastores, ainda é pior. Que os pastores escutam, os pastores são ensinados pelo profeta. O profeta ensinou que não ia numa casa se o marido não estivesse. Aí os pastores vão, falta-lhe caráter. A menos que ele vai com a esposa dele, que ele vai com o diácono. Certo? Se do contrário, falta de caráter. Eu mexo muito nessa particularidade. Conversa muito com os outros, menos com a sua mulher. Falta de caráter. Não, é só um defeitinho. É o maior defeito que você tem. É não ter caráter. A mulher conversa com todo mundo. Conversa com os homens, mas com o marido ela é uma muda. Isso está incluído no caráter. Você casou, você tem que ter amor, você tem que ter palavras, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter uma estrutura para prosseguir aquele casamento. Você tem que ter edificado a sua casa sobre a rocha. Você tem que ter um lar de revelação, de pedra, não é de jogar pedra um no outro, não. De pedra, de revelação, que aquele lar não desfaz. Tem muita luta, muito problema. Não tem uma mulher bonita que faz um homem cristão cair. Quando ele não tem caráter, ele cai, até uma feia. Isso daí é falta de caráter. É nós que temos que criar caráter em nós. Não vou fazer isso. Sou casado, tenho uma responsabilidade. Vou amar minha esposa, meus filhos e vou fazer um lar de caráter. Porque senão mais tarde meus filhos olharão para mim e dirão: meu pai também não é grande coisa, não. Minha mãe também não é grande coisa. Como você vai ensinar se você não deu exemplo? Então tem que dar exemplo. Algumas qualificações para casar. Saber fazer sexo. As pessoas que é verdade. É isso daí, eles estão à procura disso. Sexo. Eu já posso casar. Você tem que saber que essas coisas são coisas que não acabam. Se a pessoa casasse e a tentação parasse, aleluia. Casou, a tentação parou. Não. Tem algum jovem aí, algum rapaz que pensa nisso. Não falar mais para o lado dos homens, que parece que eles pensam mais nisso. Então você pensa que a tentação vai acabar? Não, vai piorar. Vai aumentar. A tentação não para, a tentação não acaba. É você que tem que criar caráter para vencer a tentação e orar a Deus, como Jesus disse: não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal da mulher feia, da mulher bonita, da mulher sensual, da não sensual. Livra-nos do mal. A moça para casar precisa ter idade. Tem hora que os pais permitem, mas ela tem que ter idade. Acho que de 18 anos para cima tem que ter idade para casar. Se não tem essa idade,
vai ficar enchendo as paciências dentro de casa, com um homem dentro de casa, até criar responsabilidade. Dificilmente casar mais cedo hoje vai fazer dela uma boa esposa. É difícil. Pode se dar uma num milhão. É muito difícil. Ela tem que ter idade, ela tem que ter maturidade. A ideia do rapaz não se firmou, ele não tem ainda o QI firme. Com 18 anos, ele dependeria de 20, 21 anos para estar mais seguro. Tem uns que não. Tem homens que eles podem ir ao casamento mais novo e eles vão até o fim. Eles vencem. Outros não. Então vocês têm que entender. A meninada muitas vezes quer namorar fora de tempo. Não é tempo, filho. A hora que for tempo, namorar em casa, que os pais têm que estar ali na presença, porque o namoro tem que ter a presença dos pais por ali, dentro do lar. Ainda que não namora como era o antigo, né? Que seria melhor. Um do lado do outro da mesa. Aí eles iam pedir para fazer uma mesa bem estreitinha. Então, como não existe isso, mas deveria você ter essas qualidades para casar. Também a idade faz parte. Desejo de casar, desde 12, 13 anos, começa com vontade de casar. Se deixar, eles casam. Isso que é doido. Ele não sabe o que é lá na frente. Sempre ele diz, olha, você já sabe quanto vale um quilo de sal? É dos mais baratos que tem. Agora, antes de casar, vai conversando com a noiva, a moça, vê que shampoo ela usa, vê o salário seu e o shampoo dela. Isso é semanal, quinzenal. É a hora que você tem que enfiar a mão no bolso. Casar com ela, fazer sexo com ela é fácil. Mas meter a mão no bolso, quanto é? E muitas vezes aí começa a careta. Você começa a perceber as coisas. Percebe? Olha a classe de roupa que ela usa. Já dá uma olhada na menina. Te aguento, não. Não dá para tratar de você. Se você pegar uma da roça e trazer ela para a cidade uma semana, você não tem direito a ela mais. Se ela for lá do meio da roça e não vier na cidade, e não tiver televisão, e não tiver o celular, e ela não souber dessas coisas do mundo, vai bem. Mas você pode pegar hoje a mocinha que você diz, simples, né? Essa daí eu acho que eu dou conta dela. Essa simplicidade tem preço, filho. Essa simplicidade é cara. Começa nessas poucas coisas: shampoo, roupa, calçado. Olha o estilo de calçado que ela usa, roupa que ela usa. Tem uns que são simples. Deus ama a simplicidade. Isso não quer dizer que você não pode pôr uma roupa boa quando você pode. Mas se a mulher tiver um espírito de simplicidade nela, mesmo podendo, é melhor para não aparecer alguma coisa. Eu queria que as moças aprendessem isso. Você tem que ser uma moça prendada. Você é uma moça que sabe fazer coisas. Não é que sabe queimar coisas. Sabe fazer coisas.
Tem um tempo que chega o tempo de queimar coisas. Criança no colo, tem que lavar roupa, tem que cuidar de filho, e tem que limpar a casa, e menino chorando, e a comida no fogão. Está queimando, corre lá. Você tem o que fazer, tem o que cuidar. As mulheres modernas, eu vou falar agora, porque isso aqui fere as mulheres modernas. Mas as mulheres modernas, elas têm um casamento compartilhado. Elas não têm um casamento bíblico. Elas cuidar da casa e o marido ir para a lavoura, ir trabalhar de pedreiro, de sapateiro, fazer negócio, trazer a comida em casa e ela fazer. Hoje, ela não quer isso, ela quer dividir tudo, menos o salário dela. O salário não divide, dividir tudo. Mas tem as crentes, faz certo. Vocês estão me entendendo? Eu estou mostrando a mulher moderna, não vocês. Se vocês são desse jeito, então vocês também são mulher moderna, certo? E que não dá conta do recado de um lar pequeno, de um filho. Pensa em casar, pensa que você vai ter filhos. Não precisa ter meia dúzia. Tenha uma. 12. Você vai ter o quanto você vê que o seu salário dá para aquilo. Fora disso, você tem que ter o controle de natalidade. Filho, filho, filho. Não, você tem que sofrer um pouco. A mulher também. Aí tem um controle de natalidade. Ver como vai controlar para distanciar um filho do outro. Uma gravidez da outra. Isso tudo faz parte de maturidade. Não é só de ter filhos. Não tenho dinheiro para sustentar. Não é só ter filhos. A mulher não suporta aquilo. Agora, eu não sou contra os maridos ajudar suas mulheres. Se nós pegarmos só aqueles pontinhos, que irmão Branda pôs um avental, foi lá para a beira da pia e está ajudando a irmã Meda, isso fica bonito, né? É de avental, mas um dia. Os outros dias é ela que se vira. Aí pensa que todo dia o homem está fazendo aquilo. Vocês já viram alguma foto minha com avental? Isso é uma vez. Eu quis fazer uma coisa. Não me mandaram fazer. Eu quis fazer. Agora, quando manda, aí eu já não vou. Agora, a gente faz de tudo para manter o casamento. As mulheres têm que fazer de tudo. Criar seus filhos, saber. Você precisa ter habilidade para aquilo. Se você não tem habilidade para um filho, por que é dois? Se você não tem estrutura para um, por que ter dois? O menino vai sofrer, você vai sofrer. Não cria a criançada direito, fica tudo sujo ali, cheio de fralda suja. A mãe não tem tempo de dar amor, de dar carinho, de dar a limpeza naquela criança, o asseio para aquela criança. Se ela não tem, para que ter filho? E se trata, tem mãe que dá vontade de dar uma escorreada nela. Porque é fácil você pegar o filho e sujigá-lo. Mas entender que ele está pisando num lugar quente, entender que ele está cansado, entender que ele é criança, é que não entende. E quer que a criança faça que nem você. É que nem um atleta aí, eu vou andar com um atleta, eu tenho que acompanhá-lo, mas não vou, eu vou morrer.
vou abrir o bico logo, porque ele está acostumado a andar e eu, se eu andar 10 minutos, já era. Acabou, Osmar. Você tem que entender suas limitações para poder criar filho, família, manter tempo para marido e mulher, que quando vem um filho, o marido já perde um tempo, quando vem dois, ele perde 2 tempos. E tem uns aí que já perderam 5, 6 tempos. Mas tem mulher que não pode, ela não dá conta de cuidar de muitos filhos. É a mulher de hoje, ela é mais fraca, que nem frango de granja. Mas os homens também, os frangões, que não aguentam muita coisa. Vocês me desculpem, só sabe fazer sexo. Mas ter responsabilidade mesmo, só sabe bater o dedinho dia e noite. Responsabilidade, tempo para amar, tempo para estar junto. Tempo para estar junto, nem se for para ficar calado. Ou você, agora nós estamos aqui juntos, vamos ver se você conversa. Não, nem se for para calar a boca. Porque tem hora que uma mulher conversando enche demais. E um homem também. Tem hora que eles querem silêncio. Vão para a cama, silêncio. Outros dias vão animados. Você tem que entender os dias. Você está vivendo o tempo. Você está vivendo período de lua. O seu corpo acompanha muito isso. O seu signo acompanha muito isso. Daqui de baixo. A indisposição faz parte desse corpo também, quando ele está fraco, cansado. Tem hora que não tem disposição para cuidar muito bem do lar. O marido põe uma empregada, uma senhorinha bem velha, sem dente. Não é? As mulheres sabem disso. Ele não vai querer uma mocinha bonitinha lá. Ele não vai querer. É a mulher que manda nessa hora. É a mulher que manda. Qual tipo de irmã? Que muitas vezes não trata uma irmã como uma empregada, mas como uma ajudante do lado natural, material da esposa. Acho que não é muito bom tratar nós como crentes, tratar uma pessoa que auxilia o lar, auxilia a esposa, como uma empregada. Não é uma empregada, é uma ajudante. Aquela que está ajudando, que merece comer na mesma mesa, comer as mesmas coisas, ter o seu tempinho para alimentar. Isso é muito bom, tratar como gente, não como escravo. Amém. Então a moça tem que saber fazer coisas, prendada. Minha mulher faz coisa demais, eu não sabia que ela sabia fazer muita coisa, mas com o tempo, depois de casar, ela aprendeu mais ainda. E aí eu vou te falar, haja mão no bolso, haja farinha, haja fermento, né? Haja ovos, presunto, mussarela, e só coisa boa, leite condensado, creme de leite. Ele disse, ficou bom? Por certo, só o leite condensado que pôs aí já está bom demais. O bolo pode até estar sem graça, joga um leitinho condensado por cima dele, chuvisca um coquinho em cima dele, pronto. Aí ela disse, mas fiz. A minha esposa fez uma torta, acho que ontem ou ontem, e esqueceu de pôr sal na massa. Mas eu estou comendo aquela torta, uma beleza. Até eu ia trazer para vocês comerem e acabar com ela logo. Já que está sem sal. Me ajuda, pelo amor de Deus. Mas é a hora que esquece.
No primeiro dia, você esqueceu de pôr sal no arroz. Mas aí tem no feijão, a carne estava demais, né? Os irmãos que assaram carne salgaram a carne. Aí então você mistura, pronto. Tudo chega no lugar. São coisas que a gente sente bem no casamento. Sente bem no casamento. O marido ajudar a mulher é bom, ele ajudar a mulher. Mas a mulher também não pode ser essa pamonha. Por favor. Ela tem que mostrar. Parece que o arroz está queimando. Ela tem que mostrar a estrutura. Certo? Ela tem que mostrar a estrutura para aquilo que ela está fazendo. É um casamento, vou cuidar dos meus filhos. Já pensou bem uma mocinha moderna dessa, com 6, 7 filhos? Morre tudo. Reclama demais, não tem força para isso, me dói aqui, ai, está doendo aqui. Quando vai deitar, dói muito aqui dói. Muito cansaço, né? Mas é bom as pessoas, as moças aprenderem a fazer as coisas, certo? Não é só buscar marmitex. Marmitex é bom para um descanso, né? Buscar um almoço e comer lá fora, pôr a mesa lá no quintal, né? Isso daí, vou levar a mulher no restaurante. Eu gosto de levar, mas onde não tem gente. Não gosto de muita gente, comer no meio de muita gente, só no nosso meio. Não sou de, vou lá misturar naquele restaurante, está cheio de irmão, isso me tira a fome. Me deixa dentro do carro com uma marmita e eu vou bem, certo? Eu sou assim, eu sou simples. Então, eu estava pensando em segurança. Em segurança. O homem deixa a mulher, casa e deixa a mulher. Estragou a vida da moça, você deveria não ter casado com ela, te faltou juízo, rapaz. Como é que você pega a filha dos outros que criou 18, 20 anos, vai lá, faz sexo com ela, destrói a virgindade dela ou acaba com ela, e depois você larga, chuta ela para lá? Você não tem juízo. Estragou a filha de alguém, estragou sua mulher. Lhe faltou capacidade mental. Se você é sexual, você é um bruto, um cavalo. Você tem que amar, respeitar o direito dela, viver com ela. Eu penso em mim, eu tenho filhas para casar. São de natureza forte. Você já sabe que eu sou de natureza forte. Minha mulher também é. Os filhos saem relâmpago, trovão, sai tudo. Que não é o trovão da Bíblia. Então, não é fácil. O rapaz que vai namorar, você não conhece. Não é essa belezinha aí, não. Não é isso, não. Tem natureza forte. Agora, conversa um com o outro, ajuda um ao outro. Você achou que ela te atraiu e você casou com ela e depois estragou a vida dela. Chuta ela e já está querendo namorar outro. Boba da que for na sua conversa. Se alguém souber, tem que avisar. Os pais sofrem muito. Criar filhas para pôr na mão de um homem irresponsável. Deus quer ter uma igreja, mas que Ele coloque na mão de pastores qualificados, responsáveis. É Ele mesmo deu, Ele. Esses pastores, Ele mesmo deu. Não foi formado. Deus mesmo deu. Pegou ele lá de trás das juntas de boi,
e outras coisas mais, e vamos lá. Mas eu não sei, eu sou pesado de língua. Vamos lá. É Deus escolhendo. Então, por favor, se tem algum homem me ouvindo e que você tem desfeito seu casamento, a mulher tem chutado seu casamento, caia em si, vê que vocês estão errados. Deixa terminar esse culto, vai conversar um com o outro. Vocês nem precisam da minha presença. Quando vocês foram namorar, não precisou de mim. Vocês não precisam da minha presença. Vocês precisam combinar entre vocês. Vocês precisam conversar um com o outro, entender o direito um do outro, mas ter caráter, por favor. É até que a morte separa. E você já pensou bem, se Deus começasse a cumprir a Bíblia agora e te matasse também? Que você largou dela? Você já largou dela, mesmo machadinha na sua cabeça. Você já pensou bem, se a morte chegasse aí, você largou da sua mulher, então foi até que a morte separe, e você largou, então agora você é o culpado. A morte chegasse lá. Agora, a pessoa precisa aprender, gente. Respeitar o outro, respeitar o direito e respeitar de onde você tirou essa menina. Você não buscou ela numa casa de prostituição. E se fosse, ela arrependeu, ela vai ter caráter para manter a vida unicamente com você. E você a perdoou, a redimiu. Não estraga. Aí depois você tem filhos. Eu sei, uma das leis do Brasil que funciona é essa. Tem lado que eu não gosto dessa lei, que é errado. O responsável é o seu filho. Muitas vezes o filho não pode, eles põem o avô pagar a pensão. Isso não é lei. Estão errados. Tem que penalizar o rapaz. E tem uns que não estão gostando agora. Penalizá-lo. E depois você saber que não vai ser fácil você casar. Porque casar e ter seus filhos já é difícil. E a mulher ainda pegar e criar filho de outra mulher. E você que vai casar com um divorciado, você tem que entender isso. A sua responsabilidade é maior. Porque você está pegando um homem, não um homem só, mas com crianças. Você tem que responder por aquilo. E é uma lei que põe o homem na cadeia. Não pagou? E tem uma coisa, se você tiver dificuldade em casa, vai passar dificuldade em casa, mas aquele dinheirinho tem que sair para pagar. Você não casou com um divorciado? Que o dinheirinho vai sair para pagar aquilo, para o seu marido não ir para a cadeia, porque ele é responsável por aquilo. E é um sofrimento que traz dentro de um novo lar que se levantou porque casou com um homem divorciado e que tem filho. A mulher sofre mais ainda. Toda mulher sofre. Elas reclamam muito e sofre mesmo. Mas eu estou falando isso para ajudar os homens também, e que você não estraga a vida da moça, que você não estraga a vida do seu filho. Você não tem capacidade intelectual, não é nem espiritual, intelectual de um ser humano. Porque um animal não deixa de lado seus filhos. E por que você vai deixar? Nós devemos aprender nessa mensagem. Estamos nos dias de Noé ainda, nos dias de Ló, tudo bem, mas vamos deixar esses dias para eles. Para nós vamos pegar os dias do Filho do Homem. Vamos pegar a revelação, a palavra para nós. Agora, você já veio do mundo assim, explodido,
O homem vem acabado do mundo. Não teve felicidade com uma esposa. A esposa o traiu. E ele vai ter que encarar um novo casamento. Encara um novo casamento. Vê se mantém até que a morte separe. Nós não casamos divorciados. Divorciados, eles, a lei que te casou, te divorciou, te casa de novo. Certo? A lei. A oportunidade que você tem para casar na igreja é de uma moça virgem. Para casar na igreja. Fora disso, ela não tem oportunidade de casar na igreja. Quer vestir de branco? Pode vestir a hora que você quiser também. Pode ir no civil, vestir de branco. Eu não tenho problema com isso, mas quando se trata de igreja, igreja é representação, é símbolo. Cristo e a igreja. O homem tem que ser a palavra. Já pensou bem? Rapaz, se Jesus fosse que nem você, eu estaria frito. Cadê o seu juízo de permanecer com a sua esposa, criar seus filhos, manter essa mulher ao seu lado, viver só para ela? Se Jesus não vivesse para mim, eu pensei, Jesus enamorando sua noiva. Do jeito que ele te trata no namoro, não espera que ele vai melhorar no casamento, porque não vai piorar. Do jeito que ela te trata, você já sabe. Do jeito que ele te trata, se não está bom, mas no casamento eu pego ela, eu pego ele, não vai adiantar nada. O que elas são para pai e mãe e o que elas são para o rapaz, enquanto está no namoro, ela vai prosseguir pior depois que casa. E se ela é boa para pai e mãe e para o namoro, ela sabe, ela é inteligente para aquilo, ela será também melhor no casamento. E ele também. Mas eu queria que vocês tomassem uma responsabilidade. Nós fazemos uma reunião dessa, um levantamento desse. Não é grande, mas é maravilhoso para nós, certo? Muito bom para nós. Não viemos para ficar escutando historinhas. Nós viemos para poder viver melhor. Se você veio largado, volta junto. Se estão separados, chama ela para o hotel. Não para o motel, para o hotel. Mas seja homem, não seja só para hotel, não. Tenha caráter. Mantenha essa mulher. Zela dessa mulher que você tirou da casa do pai, que tinha moral para criá-la, e você foi lá e tirou da casa do pai e faz ela sofrer. E você também, moça, da mesma forma. E eu não estou bravo. Então, as pessoas estragam, mulheres estragam filhos. Falta de consciência. São piores que animais. Chega perto de uma galinha ali para você, cheia de pintainho em volta dela. Chega perto, ela te pica, ela avança. Ela cuida. E põe 22 ovos debaixo dela. E o que ela conseguir, gera. E ela sai com aquela ninhada. E dá alimento para tudo. Cute, minhoquinha aqui, ali, e um bichinho dentro no bico dela. Trata dos pintainhos e ela fica por último. Mas ela trata, ela cuida. Você é uma mãe que cuida dos seus filhos.
Uma criança com dificuldade, a mãe tem mais dificuldade para criar uma criança excepcional. A mãe tem mais dificuldade ainda para criar. É um sofrimento a mais. Deus vai dar para ela um galardão maior. Porque ela vai criar com amor uma criança dessa, que ninguém tem maior amor do que ela. Não existe esse negócio de amor de creche. Creche é para o nosso tempo. Vocês têm que ser mãe. A creche do lar é a mãe. Cuida dos filhos, ajunta os filhos dos outros. Tem hora que vai os filhos da família tudo para a casa da avó. Fala, não, vai lá para sua casa, pelo amor de Deus. Você casou, teve seus filhos. Vai lá, qualquer dia você vem comer comigo aqui. Mas vai cuidar dos seus filhos. Larga filho na sua casa para ir dar uma voltinha. E você vai cuidar. Você também precisa ter espinhaço. Aqui não. Na minha casa não. Agora que precisa, a pessoa está doente, aí qualquer um dos parentes vai ajudar. Precisou. Fora disso, vai lutar, vai trabalhar, vai cuidar dos seus filhos. Eu tenho experiência própria. Eu casei a primeira vez, tive 6 filhos, nunca fiz uma mamadeira. Nunca troquei uma fralda. Não sei trocar fralda, criança. Tem um homem muito melhor. Meus filhos, nesse ponto, é melhor que eu. Vai ver que as mulheres deles fazem eles trocar. Mas eu nunca fiz isso. Aí a mulher morreu, passou 4 anos, casei de novo com a irmã Ruth, com mais 3 filhos, nunca levantei de madrugada para fazer uma mamadeira. É uma mulher suficiente para isso. Humana, sofredora, geme com dores também, mas quando tem gente em casa, faz de tudo. Depois desmaia. De cansaço, não é doença. Mas faz. Mas tem gente que não dá conta de nada. Vocês foram para minha casa, esses que tiveram um companheirismo mais de perto. Ela está lá, as irmãs que chegam, é uma mão na roda, tem que chegar e ajudar para fazer alguma coisa também. Mas ela tem liderança para aquilo ali. É bom. A igreja tem que saber que é assim. Ruth também é o tipo do crente verdadeiro, que trabalha, que luta, que geme, que cria filhos de igreja. Eu queria que vocês cada dia fossem mais responsáveis. Se eu souber, olha, o casal fulano de tal estão conversando, estão bem. Seria a vitória desse encontro. Certo? Para me encerrar, mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora tem sido declarado em Jesus Cristo e dado à sua igreja. O que numa ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. Olha que responsabilidade. O que nós temos hoje, tudo que nós conhecemos, só Deus sabia. Só Deus sabia. Paulo não sabia. Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley, Brana, ficou sabendo de Deus. Diz, não fala, não diga a ninguém. O privilégio nosso. E aí nos dias de Brana, ele diz, isso foi dado para a igreja, o que estava na mente de Deus. Ninguém sabia, por isso que eles se estranham hoje. Isso daqui não é de seminário, não vem de Lutero, de Wesley. Isso daqui estava na mente de Deus, escondida no terceiro compartimento,
da terceira puxada, e agora revelado neste dia para nós ao corpo de Cristo. Por isso que você sabe que o Cordeiro saiu do trono. Por isso que você sabe que Jesus é Deus. Não é apenas filho, ele é Deus. Não é um Deus, é Deus. Você sabe que Brana não é apenas um profeta, é Deus. Deus em carne, Deus no entardecer, para poder trazer estas coisas ricas para nós. Amém. A irmã Brana diz, é Jesus enamorando sua noiva. Que responsabilidade tem Jesus de dar para nós isto? E nós vamos jogar isso fora. Nós vamos deixar isso ser levado pelo vento, levado pela tentação, pela luta do lar, pelo problema entre marido e mulher, a incompatibilidade de gêmeo. Vence isso. A hora que um está agitado, fique calmo o outro, para poder vencer. É Jesus enamorando a sua noiva, está lhe sussurrando ao ouvido, assim como você o faria com a dama que você pensa em se casar. Agora, a dama que você pensa em se casar, você pode no ouvido dela dizer, eu te amo. Tá? Isso é só uma coisinha. E depois que você casa, você sussurrou, eu te amo. Para ninguém mais, eu e você. Você é o amor da minha vida. Eu nunca falei nem para minha mulher essas coisas. E nós vivemos bem. Mas talvez quer uma conversinha? Sussurrando. Só entre vocês. No namoro, enamorando e casado. Aí grita com ela. Solteiro e namorando. Os seus olhos são lindos, como a jabuticaba. Isso é o que ele viu enquanto estava namorando. Aí depois que ele casa, sua orelha é torta. É grande. Jesus está sempre sussurrando. E ele continua depois de casado, conversando com ela, tratando-a normalmente. Nós não estamos namorando Jesus. Jesus não está nos namorando. Jesus não precisa ficar sussurrando mais ao meu ouvido. Já casamos. Isso me deu entendimento de que Ele me ama e que eu quem tenho que ser responsável, porque eu sou a parte carnal, natural na terra, Ele é o espiritual, mas eu tenho que ser responsável para manter esse controle da minha vida com Ele, fugindo do mundo, fugindo do pecado, fugindo do mal, das palavras maldosas e vivendo uma vida para Ele. Aproximar mais dele, ter um tempo mais com ele. Amém. Assim está ele, porque a ama tanto e se achega ao seu lado. Você sabe o que é isso? Assim está fazendo Cristo com a igreja. Ele está declarando os segredos. Eu saí do trono. Eu não sou mais cordeiro. Eu tenho um novo nome. Ninguém sabe. Escuta. Não está declarando estas coisas às petulantes. Que temos que olhar assim. Que a grandeza. Talvez não dá uma boa mulher. O irmão Brando viu aquelas novilhas. E o irmão, acho que é Jeff, né? Ele era prático naquilo. Ele entendia de vaca. O irmão Brana não entendia.
E o irmão passava para lá, e tem hora que encostava umas vacas bonitas, uma anca bonita, um corpo bonito. Essa não. Mas por que o irmão faz isso? Você está olhando o corpo. Olhe nos olhos dela. Ela nunca será uma boa mãe para os seus bezerros. Você está olhando o corpo dessa moça. Não olha não, porque esse corpo bonito vai desfigurar um dia. Esses seios eretos vai desfigurar um dia. Não olhe para isso. Olhe para os olhos dela. Se ela tem olhos de criar filhos, de ser mãe. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na sua palavra. Ajuda seu povo, orienta-nos mais. Ajuda esses casais, Pai. Se tem alguns casais em nosso meio que não estão nem conversando e que até largaram um do outro, o Senhor pode entrar em cena e mostrar para esse homem que ele está errado, para essa mulher que ela está errada e que preciso de Ti, que preciso da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda que eles possam enamorar um ao outro e viver a vida de casado como se namorando sempre, vivendo bem, amando até que a morte os separe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Com o que vou dizer, serve pra mim, pra você. João teve uma visão de Deus, a revelação na ilha de Patmos. A presença fugiu, os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. E o mar, os mortos que nele havia,